tudo bom? Um dos motivos de eu ter escolhido a Europa para fazer o meu intercâmbio foi que eu sempre me interessei muito por guerras, então tinha muitos lugares na Europa que eu queria visitar para poder ver de perto, porque eu sei que tem lugares onde as coisas ainda estão lá e tem museus e tudo mais, e eu queria ver isso tudo. Então hoje eu vou falar sobre 7 destinos que eu visitei que têm a ver com guerras. O primeiro lugar que eu vou falar é Ardenas, uma região que fica na parte francesa da Bélgica. Ardenas foi o palco da batalha mais sangrenta para os americanos e Hitler atacou de surpresa já no final da Segunda Guerra Mundial, em dezembro de 44, e a batalha terminou em janeiro de 45. Os alemães foram derrotados porque os americanos tinham uma força aérea muito grande, então isso acabou dando a vitória a eles. Eu fui lá várias vezes porque o meu namorado é de lá, mas a primeira vez que eu fui com a minha ex-host family, e enquanto a gente estava voltando para casa, a gente passou em frente a um local que tinha vários sacos de areia, tipo um memorial para os americanos, e tipo do lado tinha um senhor bem idoso, ele devia ter uns 80 e poucos, 90 anos, não sei ao certo dizer, vestido com um uniforme de guerra americano daquela época, dentro de um carro de guerra, prestando homenagem aos americanos. Essa foi a primeira coisa que eu vi assim relacionada à guerra durante meu ano de au pair, porque foi bem no mês que eu cheguei, foi logo assim que eu cheguei, e foi muito emocionante. Eu não sei o que aquele senhor era, se ele era um sobrevivente, se ele era um filho de um sobrevivente, ou se ele era apenas alguém prestando homenagem. Mas, de qualquer forma, foi uma cena muito forte. Em uma outra visita que eu fiz a esse lugar, eu fiz uma trilha e atravessei a pé a antiga fronteira da Prússia com a Bélgica. E aí nessa trilha você vê umas montanhas ao fundo, e essas montanhas já fazem parte da Alemanha. Então é bem perto da fronteira alemã mesmo. E a Prússia não existe mais, ela foi oficialmente abolida depois da Segunda Guerra Mundial em 1947. O segundo lugar que eu fui, que é relacionado à guerra, é uma cidade chamada Dinant, também fica na Bélgica, na parte francesa da Bélgica, já perto da fronteira com a França. Na Bélgica tem várias citadelas, são tipo fortalezas que ficam bem lá no alto. E em Dinant tem uma citadela que foi construída em 1815. Para fazer a visita à citadela é através de um teleférico, você paga 8 euros e inclui a ida e volta no teleférico e também uma visita guiada. A visita guiada pode ser em francês ou em holandês, e eu achei que valeu super a pena, porque você vê os abrigos dos soldados, e tem até uma parte que você entra que tem uma simulação de guerra, então tem vários sacos de areia e eles começam a simular um tiroteio, um bombardeio, e você tem que se esconder e correr. É super interessante. Além disso tudo, a vista de lá de cima é linda, porque Dinant é uma cidade maravilhosa, então vale super a pena visitar. O terceiro lugar é o Bunker 42, que fica em Moscou, na Rússia. Quando Stalin soube que os Estados Unidos tinham criado bombas nucleares, ele mandou construir um bunker que fosse capaz de suportar essas bombas nucleares e protegê-lo e proteger os seus soldados dessas bombas. Então, em 1949, quando teve o primeiro teste da bomba nuclear, foi testada e a bomba era capaz de atingir 65 metros abaixo do solo. Então ele mandou construir um bunker para que ele tivesse em segurança. Só que Stalin nunca entrou naquele bunker, porque ele morreu antes que ficasse pronto. Existem vários tipos de visitas que você pode fazer, vários tipos de tours, e eu peguei o mais basicão. Se eu não me engano, por ser na semana do Ano Novo, não tinha todas as visitas disponíveis, então eu peguei a mais básica. A visita pode ser ou em russo ou em inglês. A que eu fiz custou 2.000 rublos, isso dá mais ou menos 120 reais, eu não tenho certeza. Você precisa descer 20 andares de escada e, lógico, depois subir. Não tem elevador, então você vai 65 metros de escada e depois você sobe 65 metros de escada. E lá embaixo você visita a sala do Stalin, que era para ser do Stalin, né? O escritório dele, tem a sala de jantar, você vê o abrigo dos soldados, tem uma sala com vários aparelhos de comunicação utilizados na época, rádios, telefones que ainda funcionam, e tem uma máquina de lançamento de míssil que ainda funciona. Claro que eles não têm o míssil lá, mas você pode simular o lançamento do míssil. Ele só não vai ser lançado porque ele não está lá, mas você usa a máquina e você vê exatamente como se fazia para lançar um míssil naquela época. Você escolhe inclusive o país onde você quer lançar o míssil. A visita dura mais ou menos 1 hora e 20 minutos. E tem também uma simulação de ataque. Inclusive, a gente está tão abaixo da terra que a gente ouve o metrô passando em cima da gente. E é muito bizarro, porque quando o metrô passa embaixo, a gente já sente tudo tremer. Imagina o metrô passando em cima de você. Então, tipo, foi uma experiência que valeu super a pena. O quarto lugar é bem conhecido por todo mundo, é a casa da Anne Frank.
Eu acho que a maioria sabe que ela escreveu um diário em uma casa em Amsterdã, onde ela ficava escondida. Ela ficou escondida por 2 anos nessa casa, e a partir de 1960 essa casa foi transformada em um museu. Então hoje você pode entrar, visitar o quarto da Anne Frank, o quarto dos pais dela, o anexo da casa. A entrada para adultos custa 10 euros, tem horário marcado e você precisa agendar pela internet. É muito importante isso. Quem for a Amsterdã e quiser visitar a casa da Anne Frank, precisa agendar pela internet. Eles não vendem ingresso lá na hora. Não tem guia essa visita, cada um recebe um radinho com fone de ouvido e você escolhe a língua que você quer ouvir a explicação. Tem a explicação em português, mas é em português de Portugal. Eu até tentei, mas eu não estava entendendo nada, então troquei para inglês. Eu achei que pelo que ele representa, ele se tornou muito turístico, também porque ele tá bem em Amsterdã, uma cidade muito turística, muito acessível, e Anne Frank é super conhecida. Então, pra mim, isso quebrou um pouquinho a magia do lugar, mas assim, ainda foi super arrepiante a parte que a gente passa da casa pro anexo onde ela realmente morava, né? Porque tem a estante de livros que tampava a porta do anexo e você passa, a estante ainda tá lá, original, e aí eles abrem e você passa e é muito arrepiante. Então é uma visita que vale muito a pena. O quinto lugar é Suomenlinna, na Finlândia. Suomenlinna é um complexo de ilhas onde existe um forte. São 6 ilhas e foi construído um forte em 1748. Na época, a Finlândia ainda não era independente, então esse território pertencia à Suécia, e a Suécia construiu esse forte para se proteger contra o Império Russo. Em 1808, os russos tomaram o poder do forte, então todo esse complexo passou a pertencer à Rússia. Era um forte muito importante para aquela época porque ele estava muito bem localizado. Era uma fortificação naval muito importante tanto para a Suécia e depois passou a ser da Rússia. E aí, em 1917, a Finlândia finalmente conquistou a sua independência. Sim, a Finlândia só se tornou independente em 1917. Demorou mais que o Brasil. Em 1973, ela virou uma ilha civilizada. Hoje tem pessoas que habitam lá. Em 2011, a ilha já tinha 753 habitantes. E ela é patrimônio mundial da Unesco. Para você ir para a ilha, você tem que pegar um ferry no centro de Helsinki. E você pode ficar lá o tempo que você quiser, você não paga a entrada da ilha, só que você tem que prestar atenção nos horários dos ferries, porque eles não são 24 horas, óbvio, e a ilha também tem um horário de funcionamento, então a partir de certo horário, se eu não me engano, é até 17 horas, depois você não consegue mais voltar para o centro de Helsinki. Quando você chega na ilha, já de cara tem um prédio com informações turísticas, e lá você pega o mapa da ilha e você pode explorar o que você quiser, tem várias fotos e tudo mais. E também tem informações sobre a ilha, conta a história todinha da ilha, desde quando a fortificação foi criada, quando ela foi tomada, as guerras que aconteceram lá. Essa ilha me surpreendeu muito, porque eu realmente nunca tinha ouvido falar dela. Foi tipo, quando eu descobri, eu já estava em Helsinki, eu estava no hotel pesquisando o que fazer, e eu descobri que tinha essa ilha, e eu fiquei tipo, a gente precisa ir. E as meninas toparam ir comigo, e todas nós ficamos encantadas, porque além de tudo, ela é muito linda. O 6º lugar é Cracóvia, na Polônia. Na Cracóvia eu fiz um passeio a pé gratuito, né, que a gente chama de Free Walking Tour, sobre a Segunda Guerra Mundial e a ocupação nazista na Cracóvia. O interessante da Cracóvia é que as bombas que Hitler jogou na Cracóvia não explodiram, então a Cracóvia ainda tem um centro histórico muito grande, diferente da Varsóvia, onde tudo foi destruído. Mas a Cracóvia não, a Cracóvia ainda tem muitas coisas preservadas, então tem muita coisa para você explorar, muita coisa para você ver, muito lugar histórico para visitar, e inclusive o centro histórico da Cracóvia também é considerado Patrimônio Mundial da Unesco. Nessa visita a pé que eu fiz, a gente visitou o antigo escritório nazista, sede do escritório nazista na Cracóvia. A gente visitou universidades, onde o guia contou pra gente o que acontecia, a perseguição nazista aos estudantes de humanas e aos professores que existiam naquela época nas universidades, e também visitamos várias coisas que eu acho que você não encontra em livros de história, que são lugares que realmente os locais conhecem, pessoas que foram famosas naquela época, mas que eles não contam muito, como, por exemplo, casas de médicos que atendiam perseguidos pelo nazismo e pessoas que viviam lá, nazistas que moravam lá, que eram vistas como pessoas normais, mas que faziam atrocidades, lugares muito importantes para a história da Cracóvia durante a ocupação nazista, entre outras coisas. Vale muito a pena você fazer um passeio a pé, porque você não paga nada, no final você dá uma
uma gorjeta pro guia, mas vai do que você quiser, você não é obrigado. E vale super a pena, porque você aprende curiosidades que você não saberia se você estivesse fazendo um passeio turístico normal. A gente viu também a entrada de um antigo bunker no centro da Cracóvia, um parque que as pessoas estavam lá levando o cachorro para passear e você via que tinha uma escada, mas que estava tampada, e a escada era a antiga entrada de um bunker nazista. E o último lugar, eu deixei ele por último porque foi o mais forte de todos, que foi Auschwitz. Em uma cidade que eu não sei dizer o nome, mas eu vou colocar o nome dela aqui, que fica na Polônia, óbvio, para quem não sabe. Auschwitz é o maior complexo de concentração do Terceiro Reich. Ele contém 3 campos de concentração e desses 3 campos eu visitei 2. Tem Auschwitz 1, 2 e 3, eu visitei o 1 e o 2. Auschwitz 1 era um quartel polonês que foi tomado pelos nazistas e transformado em um campo de concentração. Já Auschwitz II foi construído pelos nazistas em 1941 e ele é 22 vezes maior do que Auschwitz I. Eu tenho um vídeo que mostra um pouquinho da minha visita a Auschwitz e assim, eu até pensei em falar alguma coisa, mas quando eu fui eu fiquei tão impactada que eu simplesmente juntei todos os mini vídeos que eu fiz e joguei lá, porque as imagens valem mais do que 1000 palavras, então eu vou deixar o link desse vídeo na descrição para quem quiser assistir. E essa cidade, ela fica 2h30 da Cracóvia, então tive que contratar um tour, eu não ia me arriscar aí sozinha, pegar transporte público, eu nem sei se tem como, então eu contratei uma agência de turismo. Eu paguei 300 zlotys. Nem sei se é assim que se fala, moeda de lá, mas é zlotys. 300 zlotys equivalem a mais ou menos 300 reais. Eu paguei esse preço porque não foi... Primeiro porque fica bem longe da Cracóvia, né? São 2h30 de van. A van me buscou no hotel e na volta ela me deixou no hotel. E não foi só Auschwitz. Também visitei uma mina de sal que fica em outra cidade na Polônia. Então a van me buscou no hotel, a gente foi para Auschwitz I. Depois ela levou a gente para Auschwitz II. De Auschwitz II a gente foi para Mina de Sal. E da Mina de Sal ela me deixou de volta no hotel. Esse preço, 300 reais, incluiu todo esse trajeto. A entrada para Auschwitz I, Auschwitz II e para Mina de Sal. As 2 visitas foram guiadas, tanto em Auschwitz quanto na Mina de Sal, foi tudo guiada e a explicação foi feita toda em inglês. Eu não sei se eles oferecem visitas em português, mas provavelmente sim, e eu peguei em inglês porque era o que mais tinha lá, era mais fácil de encontrar. Mas eu tive a sensação de que o passado não tá tão distante assim, sabe? Você sente uma energia muito, muito forte de tudo isso que aconteceu. E eu fiquei muito mal depois dessa visita. Foi muito interessante, era uma coisa que eu queria muito fazer, por eu ter estudado tanto sobre isso durante toda a minha adolescência. Mas eu não estava preparada o suficiente. Eu acho que você nunca está preparado o suficiente para visitar um local com uma carga de energia tão grande. Mas para quem se interessa pelo assunto, para quem acha que tem fôlego, eu recomendo, porque é importante a gente ver coisas assim para ver que, tipo, foi ontem, sabe? Não foi 1000 anos atrás, foi ontem que aconteceu isso tudo. É pra quem tem fôlego, gente. Não é uma visita que qualquer pessoa pode fazer, mas pra quem se interessa pelo assunto, pra quem acha que aguenta, pra quem quer ver que o ser humano é ruim, não foi ruim, ele ainda é ruim, isso pode acontecer de novo. É importante visitar um lugar desses. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem seu comentário aqui embaixo se vocês gostaram, se vocês não gostaram. Se vocês tiverem sugestões de mais vídeo, podem deixar também. Se você já visitou um desses lugares ou gostaria de visitar, escreve aqui embaixo onde você foi, o que você achou, ou qual lugar você tem vontade de ir, porque eu vou adorar ler e interagir com vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.